Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo 2 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor, mas também para viver a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreender com exatidão a palavra do Senhor, mas também para viver com exatidão a palavra do Senhor. Nós te pedimos isso, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, mediante a pregação da Tua palavra, mediante a pregação do Evangelho. Possamos sair daqui, Senhor Deus, nessa noite convictos de que ouvimos a Tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Qual é a prioridade da vida cristã? Ou melhor, qual é a prioridade da sua vida? Quais são as prioridades da vida cristã? Você sabe, você conhece, você tem vivenciado. O texto que nós acabamos de ler está falando sobre essas prioridades. O apóstolo Paulo escreve essa carta aqui com o objetivo, como nós já vimos, de exaltar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo Jesus. Alguns comentaristas, comentando esse texto, o texto de Colossenses, eles afirmam que essa carta é a carta que mais enaltece a pessoa de Cristo Jesus. A verdade de quem é Cristo Jesus, não apenas para a humanidade, não apenas para o mundo, mas especificamente também para a igreja. E é exatamente isso que nós lemos no capítulo 1, no capítulo 2. Quando nós olhamos também para essa carta, nós percebemos o apóstolo Paulo tratando não apenas da pessoa, mas da obra de Cristo Jesus. Ele fala do triunfo de Jesus na cruz do Calvário, dizendo que os nossos pecados foram cancelados, no capítulo 2, versículo 13, que nós recebemos vida, que todo o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, cravado na cruz, que ele triunfou sobre principados e potestades na cruz do Calvário. E Paulo então enaltece não somente a pessoa de Cristo, mas também a obra de Jesus Cristo. No capítulo 3, ele vem aplicando então tudo aquilo que ele desenvolveu. Ele vai falar sobre a importância então de estarmos em Cristo, a importância de buscar as coisas lá do alto, a importância de pensar nas coisas lá do alto, a importância de entender que a nossa esperança não está nesse mundo, mas no Cristo que voltará. E no capítulo 4, especificamente o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando sobre as prioridades da vida cristã em detrimento da obra dele na nossa vida. Veja bem, se Cristo, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, da igreja, se a obra dele é a obra mais importante para cada um de nós, então o apóstolo Paulo apresenta algumas diretrizes, algumas prioridades da vida cristã,
Talvez você já elegeu algumas prioridades para você, para a sua vida, mas você sabe quais são as prioridades do reino de Cristo? Você entende quais são as prioridades do Evangelho? Você tem vivenciado as prioridades da vida cristã aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo? Eu gostaria, portanto, de tratar sobre isso, as prioridades da vida cristã. Primeira verdade, a primeira prioridade aqui apresentada é a oração, a primazia da oração. Veja o que diz o texto, irmãos, aí no capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta, versículo de número 2. Vamos ler juntos em uma só voz, vamos lá? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele começa aplicando todo o evangelho apresentado desde o capítulo 3. Agora no capítulo 4, ele aplica esse evangelho fazendo algumas considerações finais para a igreja em Colossenses, dizendo para aquela igreja, vocês, diante de tudo que vocês ouviram, vocês devem perseverar na oração. Vocês devem considerar algo importante, algo que é primazia, algo que é uma prioridade na vida de vocês, entendam? Perseverem na oração. A barreira que nos afastava do Deus Pai, ela foi rompida pelo poder de Cristo na cruz do Calvário, de maneira tal que todos nós agora em Cristo temos acesso a Deus. E Paulo está desenvolvendo isso, é por isso que ele diz, perseverai na oração. Perseverai na oração. O que é oração? Oração é um diálogo com Deus. A oração é conversar com o Senhor. A oração é ter acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus. E todos nós temos acesso. Inclusive, essa foi uma das doutrinas defendidas na Reforma Protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa de um outro nome, a não ser o nome de Cristo, para você ter acesso a Deus. Ele é o nosso único mediador. Paulo, portanto, fala isso no capítulo 3, ele morreu na cruz para ser essa mediação. No capítulo 4, Paulo então está dizendo, perseverem em oração, desfrutem da oração, estejam na presença de Deus, dialoguem com o Senhor, desfrutem, deleitem dessa associação com aquele que é onipotente, com aquele que é onipresente, com aquele que é onisciente, ou seja, vocês agora têm o privilégio de desfrutar dessa comunhão com Deus, através da oração. E é por causa de Cristo, não é por causa de um líder religioso que você tem acesso a Deus, não é por causa de uma denominação que você tem acesso a Deus, não é por causa de uma igreja que você tem acesso a Deus, mas você tem acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, de maneira, meu querido irmão, que não há na face da terra nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão no nome de Cristo. É através de Cristo que nós temos acesso a Deus. Perseverai na oração. Ele continua dizendo, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também para nós, por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Veja, suplicai também por nós, intercedam a Deus também por nós, fale com Deus também em nosso favor. A oração, portanto, meu querido irmão, deve ser uma prioridade na nossa vida. John Piper, pastor batista, reformado, falando sobre a oração, ele diz que no dia do juízo, os cristãos serão indesculpáveis pelo tempo perdido em não estarem em oração. E serão indesculpáveis porque eles têm tempo para as redes sociais, para o Instagram, para tudo. Paulo, portanto, está dizendo, coloquem essa prioridade na vida de vocês, que é a oração. Jovens fortes que vivem uma vida cristã, são jovens que vivem em oração. Jovens que vivem uma maturidade cristã,
que vivem cheios do Espírito Santo, são jovens que dobram os seus joelhos para buscar a presença de Deus através da oração. Deus, Ele não unge métodos, Deus, Ele não unge metodologias, Deus não unge pragmatismo, Ele unge homens e mulheres de oração. Nós precisamos orar, nós necessitamos orar, nós precisamos colocar isso como prioridade da nossa vida. Você precisa colocar isso como prioridade da sua vida. Tempo de oração, tempo de devocional com Deus, tempo de estar sós com o Senhor. Isso, irmãos, é um privilégio para cada um de nós. Então, a primeira prioridade aqui apresentada pelo apóstolo Paulo é a prioridade da oração na nossa vida, na vida cristã. A segunda verdade, portanto, está aqui no versículo 3, que é a pregação, a proclamação do Evangelho. Vamos ler juntos em uma só voz o versículo 3, vamos lá? Suplicai ao mesmo tempo também por nós. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando dessa aqui, verdade, dessa prioridade que deve ser vivenciada na vida cristã, que é a pregação. Ele aqui está pedindo intercessão para que Deus abra a porta, para que ele possa pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Eu pergunto para você, onde estava o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta? Ele estava algemado. Finalzinho do versículo 3, pelo qual também estou algemado. Finalzinho do versículo 18, a saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Ele está preso, ele está aqui, irmãos, em cárcere. De acordo com os historiadores, é a prisão de Paulo em Roma. Agora, percebam, ele está preso, mas ele pede que abra a porta da pregação, não a porta da prisão. O que me chama a atenção é que a prioridade do Evangelho está na vida de Paulo aqui sendo vivenciada, de modo que a prioridade não é a sua liberdade. A prioridade é a pregação do Evangelho. A nossa prioridade não é ganharmos, não é termos coisas nesse mundo, não é termos os nossos títulos, não é desfrutarmos da vida aqui neste mundo, no sentido do conforto que o mundo pode nos oferecer, do lucro que o mundo pode nos oferecer. A nossa prioridade não é essa. A prioridade da nossa vida é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. As circunstâncias aqui, irmãos, para Paulo, eram circunstâncias desfavoráveis. Ele estava preso, longe da igreja, longe dos seus amigos, mas ele não pede por liberdade própria, ele pede para que Deus abra a porta da pregação, ele pede para que ali Deus o use na proclamação do Evangelho de Cristo. O que é que você tem pedido a Deus? Qual tem sido a sua prioridade da vida cristã? Questões circunstanciais? Deleites circunstanciais? Boa vida? Bom trabalho? Bom emprego? Dinheiro? Títulos acadêmicos? Estudo? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Questões circunstanciais? Eu não estou dizendo aqui que você não deve colocar diante de Deus a sua vida acadêmica, o seu trabalho, as suas circunstâncias. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você tem que sim colocar diante de Deus a prioridade do reino dele na sua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é a pregação do Evangelho. A prioridade é o anúncio do Evangelho. A fim de falarmos o mistério de Cristo.
Essa palavra aqui, mistério, também é traduzida em outras Bíblias por testemunho, ou seja, o testemunho de Cristo, a verdade de Cristo, o evangelho que não é do homem, o evangelho que não é meu, o evangelho que não é seu, mas o evangelho que é de Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, pede para que os irmãos orem por ele, para que ele anuncie o evangelho de Cristo. Aqui está um ponto importante para nós, é que o evangelho, querido, é a boa nova de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, a fim de que sejamos justificados pela fé em Cristo, que padeceu na cruz e nos libertou do império das trevas. Se a gente fosse resumir o evangelho, a gente resumiria o evangelho em uma pessoa, Jesus Cristo. O evangelho, portanto, não é outro a não ser Cristo Jesus. O evangelho não é uma denominação, não é uma igreja, não é um líder religioso, mas o evangelho é Cristo. Uma aplicação para todos nós. O apóstolo Paulo, ele pede isso porque a urgência neste mundo está na necessidade do mundo conhecer a Cristo. A maior necessidade que o mundo tem é a necessidade de conhecer a Cristo Jesus. Ele não pede assim: olha, eu peço que vocês orem por mim para Deus me libertar, para eu fazer um ativismo político aqui em Roma. Olha, eu peço para que vocês orem por mim para Deus me libertar, para eu fazer uma ação social aqui com os cristãos romanos. Olha, eu peço para que vocês orem por mim para Deus me libertar, para eu tentar me infiltrar na política, talvez conversar com César. Não. Ele pede para que a pregação do evangelho seja feita. Ele pede para que Deus abra a porta da palavra. Ele pede para que ele possa falar de Cristo, porque a maior urgência, a maior necessidade que esse mundo precisa é ouvir falar de Jesus Cristo, e o evangelho é Cristo Jesus. O evangelho, meu querido irmão, não é outro, senão a verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é a verdade que Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O evangelho é a verdade que Cristo Jesus padeceu naquela cruz, sofreu naquela cruz, para que eu e você, mortos em pecados, recebêssemos vida em Cristo. O evangelho é a verdade de que Jesus foi crucificado no madeiro, pagando o preço de todos os nossos pecados. O evangelho é a verdade de que em Cristo nós somos reconciliados, de que em Cristo nós somos santificados, de que em Cristo nós somos justificados. O evangelho é a convicção, é a verdade de que em Cristo nós temos esperança de vida eterna, de que um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui neste mundo, mas nós vamos abrir os nossos olhos na eternidade por causa de Cristo. O evangelho não é outro a não ser Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Cristo deve ser pregado em todo momento, em toda circunstância, em todo lugar. Você pode perguntar: pastor, o tempo todo de Cristo? Sim, o tempo todo de Cristo. O tempo todo dele. Até no Antigo Testamento, pastor? Sim, até no Antigo Testamento. Você tem que falar de Cristo. Certa vez, pastor Charles Spurgeon, um pastor batista, falando sobre isso, ele disse que um aluno, um jovem aluno, viu, Márcio? Um jovem aluno de teologia estava pregando lá na igreja metropolitana batista de Londres. Ele pregou, depois que terminou de pregar, foi falar com um pastor mais sábio, mais velho. E aí, pastor, o que é que o senhor achou do meu sermão? O que é que o senhor achou da pregação? Aí o pastor disse: não foi boa. E aquele jovem pastor perguntou: por que não foi boa? Porque você não falou de Cristo.
O jovem pastor retrucou dizendo: mas pastor, eu preguei no Antigo Testamento, e o texto que eu preguei não está falando de Cristo. E aí aquele pastor mais sábio, mais velho, olhou para ele dizendo: veja, nós estamos em Londres, aqui no Reino Britânico, mas existe em cada vila, em cada cidadezinha do interior, sempre existe uma estrada que dá para a metrópole, que é Londres. Da mesma forma, sempre vai existir uma estrada do Antigo Testamento que conduz para a metrópole, que é Jesus Cristo. E o próprio Cristo disse isso, que todas as Escrituras dão testemunho de mim. Se for diferente, é moralismo religioso. Se for diferente, é apenas legalismo. Se for diferente, as pessoas podem comparar a igreja até mesmo com uma sinagoga judaica, porque vai falar de moralidade do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, o mistério da antiga aliança é Cristo. É o testemunho de Cristo. É a obra de Cristo. É a verdade de Cristo. E essa é a nossa única alternativa. Cristo Jesus. Olhar para Cristo. Depositar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo. Não simplesmente para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. A força de vivermos uma vida santa, uma vida emancipada, uma vida que glorifica a Deus, essa força provém de Cristo Jesus. Essa força provém do Evangelho de Cristo. Até mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, ele afirma que essa graça que há em Cristo que nos salvou, ela nos educa para renegar as impiedades e paixões mundanas e viver no presente século de modo justo, de modo sensato e também piedosamente. Veja, eu sei que tem muita gente ensinando você aí a ter estratégia de santificação, a ter os joguinhos de estratégia, fazer isso, fazer aquilo para ter uma vida santa. Meu querido irmão, você pode até ter esses jogos de estratégia, mas se você não tiver Cristo, se você não se dobrar diante de Cristo, se você não pedir assim para Deus em oração, que Cristo vive em mim, de nada adiantará. Porque a nossa vida deve ser pautada pela mensagem do Evangelho, não apenas na conversão, mas também na nossa santificação. Certa vez eu escutei um certo teólogo dizendo que Cristo só é importante na soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação, na conversão. Depois você tem que ter a sua vida, a sua força, as suas artimanhas aí, a sua capacidade para viver o Evangelho. Eu digo para você, não é dessa forma. Cristo é suficiente na soteriologia, na salvação, mas Ele é também suficiente em toda a nossa vida cristã, na santificação, em viver a piedade, em viver para a glória dEle. Você olha para o apóstolo Paulo e você vê em Paulo esse modelo de uma vida santificada, mas você vê a fonte dessa vida, que é Cristo. Ele disse, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é pela minha capacidade, não é pela minha força, não é pelas minhas habilidades, mas é por causa de Cristo. É por causa da presença dEle, do Evangelho dEle, da mensagem dEle. Nós não temos nenhuma outra alternativa a não ser nos curvarmos na presença de Cristo, estarmos juntos dEle, recebermos o seu Evangelho e viver este Evangelho. Este Evangelho que se chama Cristo, um Evangelho que tem nome, e o nome é Cristo. Oração, pregação, testemunho. Versículo 4, veja o que diz a palavra. Para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 5, todos juntos? Portai-vos com sabedoria, para que os que são de fora aproveitai as oportunidades.
Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele fala sobre a necessidade da oração na vida cristã, a importância, a primazia também da proclamação, da pregação. Mas agora, Paulo está falando sobre a necessidade do testemunho, da vida santa, da vida com Deus, testemunho diante dos homens. Ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Tenham sabedoria para com aqueles que não fazem parte do corpo, da igreja. Aproveitai-vos as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele está tratando aqui de testemunho, de aproveitar a oportunidade em pregar o evangelho, de ter uma vida cristã para que as pessoas de fora não sejam aqui escandalizadas, uma vida com Deus para que as pessoas também possam entender Cristo e ver Cristo em nós. E a terceira verdade é essa, queridos, é que a vida cristã, ela deve ser pautada pelo testemunho cristão. Pelo testemunho cristão. Não adianta você proclamar, não adianta você falar, mas não viver aquilo que proclama, não vivenciar aquilo que professa. Não adianta, querido, você levantar as suas mãos na igreja para glorificar o Senhor, mas utilizar as mesmas mãos para a prostituição, para a impureza. Não adianta você aqui com o seu corpo glorificar a Deus, mas você com o seu corpo ser um instrumento da carnalidade, promiscuidade, no mundo afora. Isso é hipocrisia, farisaísmo. Dizer viver uma coisa, mas viver outra. Falar que Cristo é Senhor, mas não se submeter a Ele diante das seduções deste mundo. Andar segundo as suas próprias carnes, paixões, desejos. Onde é que está o negar a si mesmo, o tomar a cruz, o dar testemunho do Evangelho? O apóstolo Paulo está aqui chamando a atenção da igreja, Colossenses, dizendo: vocês devem viver aquilo que vocês pregam, vocês devem dar testemunho daquilo que vocês estão professando viver. Vocês não podem andar de mãos dadas com o mundanismo, andar de mãos dadas com o secularismo. Eu não estou dizendo aqui também que o mundo é mau. Tudo foi criado por Deus, e aquilo que foi criado por Deus é bom. Agora, tudo que há no mundo que é corrompido pelo pecado, que vai de encontro à verdade do Evangelho, é mundanismo, não vem do Senhor. E nós não devemos nos conformar com este mundo, mas viver para a glória de Deus, satisfazendo não o mundo, mas satisfazendo a Deus, através da nossa obediência, através do nosso testemunho. Oração. Quem lembra o segundo? Pregação. Quem lembra o terceiro? Testemunho. E último, quem arrisca dizer? Quem arrisca dizer? Hermeneutas aí de plantão, seminaristas, teólogos, igreja. Veja aí o que diz o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Eu vos envio em sua companhia.
Eu tenho Tíquico aqui comigo, irmão amado, que vai ter com vocês. Qual é a terceira marca, irmãos? A quarta marca aqui da vida cristã é a comunhão. É a comunhão. É viver junto. Estar junto. Eu tenho aqui meu companheiro, ele vai ter com vocês, ele vai avisar a vocês de tudo que está acontecendo. Onésimo está indo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio, em sua companhia. A vida cristã é pautada pela comunhão. Você jamais conseguirá viver uma vida cristã, um cristianismo sozinho, isolado da igreja, isolado do povo de Deus. Isso não pode acontecer conosco. A palavra de Deus diz que é fundamental congregar, estar no corpo de Cristo, junto com os nossos irmãos em Cristo, meditando na palavra de Deus, recebendo da palavra do Senhor domingo após domingo, semana após a semana, estudando juntos a palavra de Deus, ouvindo juntos a palavra de Deus, no deleite da comunhão, nos sacramentos, ceia, contemplando o batismo daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ouvindo da palavra de Deus dos seus ministros, pastores e presbíteros. Ou seja, a comunhão, ela é necessária para a vida cristã. Existe, claro, um movimento já há alguns anos de desigrejados que diz que isso não é importante, que você não deve congregar, ou que você não precisa congregar em uma igreja organizada. Mas, meu querido irmão, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê Jesus ensinando a importância, por exemplo, de alcançar o faltoso. Jesus fala até da importância de ir até ele, e de se ele não se arrepender, ser excluído do rol de membros. Jesus fala sobre isso. Paulo fala que em cada igreja que ele plantava deveria se constituir diáconos, presbíteros, para conduzirem a igreja na palavra de Deus. Paulo fala sobre a importância daqueles presbíteros que se dedicam com mais exclusividade à pregação do evangelho, que são merecedores de dobrados honorários. Em Atos capítulo 6 fala da instituição do diaconato, de que tinha lá pastores e tinha também agora diáconos que deveriam acudir àqueles necessitados. Você vê uma estrutura, uma organização, e muitos se levantam dizendo não é necessário. Muitos nos nossos dias se levantam dizendo não é tão importante assim. Meu querido irmão, a gente olha para a palavra de Deus e nós percebemos dizendo aqui, Paulo dizendo, eu estou enviando para a igreja de vocês aí Onésimo, em minha companhia. Ele tem desfrutado aqui na minha comunhão e ele estará com vocês aí na igreja, relatando tudo que está acontecendo, fazendo um relatório das atividades missionárias do apóstolo Paulo. Até relatório, irmãos, é apresentado aqui. Nós necessitamos da igreja, não porque ela é boa, perfeita, mas porque ela é a noiva de Cristo, porque Cristo a organizou, e Cristo mostrou então para nós como nós devemos amá-la, não porque ela é perfeita, mas porque ela foi amada por Cristo. E a igreja é isso, é a reunião dos membros desse corpo que se chama Jesus. Nós necessitamos da comunhão. A vida cristã, portanto, tem essas prioridades. Não que uma seja mais importante que a outra, mas prioridades aqui de forma lógica. Oração, pregação, testemunho e comunhão. Eu digo para você que a nossa oração deve ser essa. E eu concluo esse sermão dizendo isso. Que nós devemos orar pedindo para viver as prioridades do Evangelho. Vamos ficar de pé. Nós devemos orar pedindo para viver isso. Não as minhas prioridades, mas as prioridades do reino de Cristo. Feche os seus olhos. Vamos orar.